Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos estudar a palavra dele. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, durante toda a história, preservou este livro santo, maravilhoso, para nos levar ao Senhor, para nos aproximar de ti. Eu quero te pedir, ó Pai, que agora o teu Espírito haja como nós cantamos aqui agora, quebrantando os nossos corações, iluminando, Senhor, as trevas densas nas quais estamos submergidos e fazendo, Senhor, com que os nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, emoções, a razão, tudo aquilo que somos, todo o nosso corpo, mente, espírito, enfim, o nosso ser integralmente possa se voltar ao Senhor. E que o Senhor possa, através do poder do teu Espírito, pelo uso da sua palavra, nos levar a sermos mais próximos daquilo que o Senhor deseja para nós, porque esse é o nosso descanso. O nosso descanso está no Senhor. Que nós possamos agora olhar para o teu santo livro e descansar, Deus, nos profundos e maravilhosos ensinos que ele tem para as nossas vidas. É o que eu oro e peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Bom, abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 7. Hoje nós vamos olhar os versículos de 1 a 13 deste Evangelho. Então, Evangelho de João, capítulo 7. Para aqueles que não estão aí tão atualizados, refrescar um pouquinho a sua memória, vou fazer um flashback rapidinho do que a gente já viu dos últimos capítulos que são importantes para entender esse capítulo de João. A última vez que nós nos encontramos com o Evangelho de João, nós encontramos Jesus fazendo grandes milagres. Particularmente 2 milagres importantes nós estudamos juntos. Quando Jesus transforma aqueles 5 pães e 2 peixes e alimenta através daquela pequena quantidade de alimento, ele alimenta lá uma multidão de quase 10, 15 mil pessoas. E ali uma grande multidão começa a seguir a Jesus. E Jesus, nesse tempo, ele está andando pela Galileia, principalmente a região de Cafarnaum, e ele está pregando o Evangelho, e ali a gente já tinha visto que ele tinha ficado com os discípulos, expulsando demônios e curando pessoas. Então Jesus está num momento intenso do ministério dele, é o começo do ministério de Jesus na Galileia, e ele fazendo grandes milagres. E nós vimos que depois então dele multiplicar os pães e os peixes, os discípulos se separam dele e ele faz um outro milagre, esse particular aos 12 discípulos, quando ele vem andando sobre as águas no meio de uma tempestade. Lembra? Os discípulos estão na tempestade, o barco quase afundando, eles já desesperados pela sua vida, até o próprio barco estava pensando, eu vou me despedaçar, né? E aí Jesus chega, aquela tempestade para, aquela voz de Jesus dizendo, sou eu estou aqui, fiquem tranquilos. Jesus entra no barco, eles chegam na cidade que eles estavam a caminho e ali descansam, e no outro dia a multidão vem atrás de Jesus, de novo. E aí Jesus começa a engrossar o discurso com aquela galera. Jesus diz assim, vocês estão atrás de mim, não porque vocês estão interessados no que eu vim a oferecer, a salvação, o perdão dos pecados, o sacrifício da cruz, mas vocês estão atrás de mim porque vocês querem encher a barriga de vocês. Vocês estão me seguindo não porque vocês olham para a minha vida como Deus, como alguém que veio salvar vocês, mas porque vocês querem barriga cheia, comida de graça, porque vocês querem milagre, porque vocês querem cura para suas doenças, e vocês não estão atrás de mim, mas estão atrás dos meus milagres. E esse discurso de Jesus, ele é tão duro, ele é tão forte, que essas multidões começam a abandonar Jesus em massa. E o pastor Márcio pregou isso então há 2 domingos atrás, no final do capítulo 6, aquelas multidões em massa abandonando Jesus. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, começa a dizer, olha, eu não vim para satisfazer os seus desejos, eu não vim aqui para fazer um bando de filho mimado e encher a barriga de vocês e dar para vocês o que vocês querem.
Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai, para glorificar o meu Pai e para que pecadores se arrependam e voltem para Deus. Aí aquela multidão começa a ir embora, a ponto de Jesus olhar para os 12 discípulos e dizer para eles: e vocês, tem alguém que quer ir embora também? Olha só, gente, pensa bem comigo. É o Filho de Deus na terra. É o Deus vivo presente. E quando Deus começa a pregar a mensagem do Evangelho, não são multidões que se ajuntam em torno dele. Pelo contrário, as multidões começam a abandoná-lo. A ponto de sobrar tão pouca gente, e era tão pouca mesmo, 12, e mais alguns gatos pingados que estavam ali no meio desses 12, e ele olhar para esses 12 e dizer assim: e agora, de vocês? A porta está aberta, a serventinha da casa, vai alguém sair? É nesse contexto que nós chegamos no capítulo 7 de João. Essa última mensagem de Jesus, essa última pergunta de Jesus para os discípulos, para os 12. Tem mais alguém aí que quer ir embora? Não é? Olha só, dentro desse contexto, vamos ler capítulo 7, os versículos seguintes. Então, se você quiser aí, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 1 diz assim: depois disso, percorreu Jesus a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar da festa judaica das cabanas, os irmãos de Jesus lhe disseram: você vai sair daqui e ir para a Judéia para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Pois nem os seus irmãos criam nele. Então Jesus lhes disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é certo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Vão vocês para a festa. Eu ainda não subirei a esta festa neste momento, porque para mim não chegou o tempo apropriado. Tendo dito isso, permaneceu na Galiléia. Contudo, depois de que seus irmãos subiram para a festa, ele também subiu, não abertamente, mas em segredo. Na festa, os judeus estavam esperando e perguntavam: onde está aquele homem? Entre a multidão haviam muitos boatos a respeito dele. Alguns diziam: é um homem bom. Outros diziam: não, ele está enganando o povo. Mas ninguém falava dele em público, porque tinha medo dos judeus. Olha lá, contexto. Bom, esse percorreu Jesus a Galiléia, que começa o texto que nós estamos lendo, na verdade descreve um período de tempo que o evangelista João não tem tanto interesse em nos descrever, mas que se você ler os evangelhos de Marcos e de Mateus e de Lucas, você vai ver que esse tempo é mais ou menos 6 meses. Então, 6 meses depois daquele discurso duro de Jesus, se passaram 6 meses daquele momento, e durante esses 6 meses Jesus continuou visitando as cidades da Galiléia e pregando naquela região, anunciando o evangelho. 6 meses depois da Páscoa, lembra que estava um pouquinho antes da Páscoa, que foi aquele evento da pesca, da multiplicação dos pães e dos peixes. Então 6 meses depois, Jesus ficou, e ele diz aqui o motivo: deliberadamente. Jesus não foi para a Judéia, Jesus ficou na Galiléia por causa de um motivo específico, de um propósito específico. Ele diz: porque ali os judeus procuravam tirar a vida. Vamos nos atualizar.
tá? Eu não botei o mapa aí, mas a gente já viu esse mapa tantas vezes que a gente já tem ele bem claro na mente. Judéia, parte de baixo do mapa, lá mais perto do Mar Morto, lá embaixo, onde ficava a capital, Jerusalém, e aonde tinha o templo construído pelo rei Herodes, igual do Edir Macedo, porque o de Edir Macedo, já falei para vocês, é propaganda enganosa, não é o de Salomão. O de Salomão era menor e mais simples. Aquele templo construído ali é na mesma proporção do rei Herodes, que era o templo que existia na época de Jesus. Então, o templo de Herodes estava construído em Jerusalém. Então, em Jerusalém, era onde acontecia toda a vida espiritual de Israel. Os sacrifícios eram feitos em Jerusalém, os rolos das escrituras, os levitas, o serviço do templo, a adoração a Deus, os corais, a música, tudo acontecia em Jerusalém. Mas os romanos tinham dominado toda a região de Israel. E eles dividiram a terra em tetrarquias, 4 reis. A parte de baixo do rei Herodes. A parte de cima era a Galileia, dirigida por Filipe, um dos tetrarcas romanos. E ele perseguia um pouco menos os judeus e dava um pouco mais de liberdade, menos autoridade para os líderes judaicos. Então os líderes judaicos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, ficavam em Jerusalém. E ali eles mandavam e desmandavam, como a gente vai ver quando eles sacrificam Jesus lá no final. Eles tinham todo um esquema de corrupção para dominar tanto a religião quanto a política e de alguma maneira fazer a sua vontade correr lá em Israel. Mas isso no sul. Jesus fala, eu não vou para lá. Por que Jesus não vai para o sul? Ele diz, porque se eu for para o sul, eu vou antecipar algo que não é para acontecer agora, que é a minha morte. Então Jesus não vai para o sul porque ele sabia que em Jerusalém, se ele fosse para Jerusalém, o ministério dele, que aqui, pelo que nós estamos estudando, estaria mais ou menos com 1 ano de começo de ministério, não chegaria aos 3 anos que ele planejou. Então, ele decidiu fazer de sua base, da região da pregação do Evangelho, a Galileia. E ele fica ali na região da Galileia, no norte de Israel, pregando o Evangelho por algum tempo. Até que acontece um evento. E o evento é esse aí. A festa do Sukkot. Você vai encontrar na sua Bíblia, se você tiver Bíblias diferentes, você vai encontrar algumas Bíblias dizendo a festa das cabanas, você vai encontrar algumas Bíblias dizendo a festa das luzes, e você vai encontrar outras Bíblias dizendo a festa da colheita. São todos a mesma festa. A festa dos tabernáculos, que é o sinônimo de cabana, né? Um sinônimo mais antigo para cabana. O que era essa festa? O povo de Israel tinha ficado durante 38 anos, desde que eles saíram do Egito, morando em tendas, morando em cabanas. 38 anos morando em cabanas. Durante esses 38 anos que eles moraram em cabanas, eles não plantaram, eles não colheram, eles não fizeram poços, Deus os cuidou deles, proveu eles durante esses 38 anos. Foram 38 anos que o povo de Israel não trabalhou em benefício próprio, para comprar comida, bebida, enfim. Eles não fizeram isso. Então essa festa era a celebração dessa provisão de Deus. O que acontecia normalmente? Tá ligado? Só que não está funcionando. Dá um help lá, o Darling. O que acontecia normalmente nessa festa? Por isso que eu botei a cabaninha ali. Ó. Deus estabeleceu essa festa quando eles saíram do deserto. E nessa semana do ano, que era conhecida a semana do Sukkot, todas as famílias de Israel faziam uma cabaninha fora de casa, feita de plantas, acendiam velas, luzes aí, e celebravam o período da colheita. Período da colheita, tá bom? Então olha lá.
Essa festa acontecia uma vez por ano, era obrigatória para todo judeu, tinha que participar da festa. Ela acontecia entre o dia 15 e 22 de Tisrei. No ano em que nós estamos aí no nosso texto, ela aconteceu em 10 a 17 de setembro. No ano 32, ano Domini, ano da presença, né, do estabelecimento do cristianismo na terra. Tá? Então, olha lá, de 10 a 17 de setembro, foi essa festa aí. Então, as pessoas faziam suas cabaninhas, isso era no outono, tempo já um pouco mais gostoso, e o pessoal ficava fora de casa, não é? E celebrava a festa da azeitona, a colheita da azeitona, se fazia o azeite, e a festa da colheita da uva, que se fazia o vinho. Então era o momento mais festivo da nação. Lembrando que em todo o Antigo Testamento, o vinho simbolizava a alegria. Evidente por quê, né? Tomou um pouquinho a mais, fica dando sorriso à toa. Então, é esse o motivo. O motivo do vinho simbolizar a alegria, a festa, esse momento de satisfação. E o azeite simbolizava a presença do próprio Deus, a unção. Lembra? O Espírito Santo, a presença de Deus no meio do povo é simbolizado com azeite no Antigo Testamento. Nós estamos falando de um período em que o Antigo Testamento ainda está vigorando. Então olha lá, os judeus estão reunidos como nação para celebrar. Já entendi. Ele está me avisando que eu tenho mais 20 minutos. Então, os judeus estão reunidos para celebrar o cuidado de Deus, a provisão de Deus, o sustento de Deus, durante 38 anos no deserto, sem precisar colher, sem precisar plantar, sem precisar regar, sem precisar se preocupar com água. Deus deu tudo o que eles precisavam. Então eles saíam de casa e durante uma semana ficavam morando nessas barraquinhas, a família toda morando dentro da tenda e celebrando vinho, azeite, pão, festa, 7 dias. E no 8º dia, quem está frequentando a escola dominical nas férias aprendeu isso, eu não vou ensinar aqui. No 8º dia eles traziam as suas ofertas para o Senhor. Não era o dízimo, era 20%, não era 10%, como muitas pessoas ensinam aí. Então eles traziam. Uma parte desses 10% era para os sacerdotes no templo, outra parte era para a festa, lembra? Para dividir com os pobres a cada 3 anos e para a galera festejar junto. Então esse é o contexto do que está acontecendo aí. Jesus, chegou o momento dessa festa. Aí os irmãos de Jesus, abre aspas, irmãos de Jesus? Mas os católicos não dizem que Maria é imaculada, virgem. Maria só ficou virgem até Jesus nascer. Até porque se você tem uma noção básica de biologia, depois que nasce um neném, mesmo que a mulher seja virgem, ela deixa de ser. Ok? Maria não era virgem depois que Jesus nasceu. E José não era otário. José não casou com ela só para ficar adorando ela e admirando ela. Teve os entretanto, como todo casal tem, natural. E Jesus teve irmãos e irmãs. Então esse texto está falando que Jesus era um cara que convivia em família. Já falamos isso aqui lá no começo, quando a gente começou a estudar sobre Jesus, que bem provavelmente José morreu numa idade que Jesus era muito jovem, e por isso que ele começou o ministério dele tarde, com 30 e poucos anos de idade. Não é? Porque ele teve que, como irmão mais velho, sustentar e cuidar de toda a família. Tanto que em todos os evangelhos a gente vê o tempo todo Maria e os irmãos dele, mas nunca mais se menciona José na história, nos evangelhos não se fala mais dele. E bem provavelmente ele tenha morrido em algum momento por aí. E Jesus então é o irmão mais velho que cuida dos irmãos mais novos. E eles estão lá numa reunião de família. Está todo mundo sentado na mesa. E os irmãos de Jesus vão dar opinião sobre o ministério de Jesus.
Sabe aquela coisa de família? Como é que está seu trabalho? Eu estou assim, estou assado e tal. Jesus sentado na mesa e os irmãos falam, e aí o seu ministério, como é que vai? Meu ministério está bem, está todo mundo me abandonando. Meu ministério está legal, está todo mundo indo embora. Ninguém está ouvindo. Está funcionando aquilo que Deus mandou eu vir fazer. Eu estou pregando a verdade, os ouvidos deles estão tapados, os corações estão duros, eles estão me rejeitando e não aceitam o evangelho. Estou fazendo milagres, estou mostrando o meu poder, estou confirmando que eu sou Deus, mas quanto mais eu mostro que sou Deus, mais eles vão embora, mais eles me rejeitam, mais eu estou perto da cruz. Aí os irmãos de Jesus têm uma ideia genial. Só para a gente entender. Esse texto é dividido em 3 partes. Antes da festa, que é a conversa que nós vamos nos aprofundar um pouco mais agora. Momento de incredulidade. Durante a festa, um grande debate acerca de quem é Jesus. E depois da festa, porrada para todo lado. Ou você o aceita, ou você o coloca na cruz. Só tem 2 caminhos, não é? Com Jesus. E esse texto todo vai nos levar nesse caminho. Mas vamos olhar o pensamento dos irmãos acerca do ministério de Jesus. Olha lá. Esses irmãos mostram para a gente uma coisa interessante sobre o ministério de Jesus. Externamente, fora de casa, Jesus está evitando conflitos. Lembra? Evitou de ir para a Judéia para não ser morto. Dentro de casa, então ele tem conflitos dentro da família na Galiléia. Então os judeus da Judéia, ele fala, não vou entrar em treta com essa galera ainda. Os judeus da Galiléia, o bicho está pegando. Está quebrando o pau na terra dele, até o ponto de Marcos e Lucas dizerem para a gente que ele próprio disse que um profeta não tem voz, não tem poder dentro da sua própria casa. O que está acontecendo aqui? O texto nos fala no versículo 5, os irmãos dele não criam nele. Os irmãos dele, criados juntos. Você imagina, eu não sei como é que é na sua casa, mas sempre tem um irmão mais santinho, né? Aquele que não faz as besteiras. Lá em casa não era eu, evidentemente. Mas os meus irmãos, minha irmã, por exemplo, ela era mais certinha. Ela era mais corretinha, ela mais obedecia. Então eu e o meu irmão, a gente estava o tempo inteiro apanhando. E ela sempre dando risada. Certinha, não é? Agora você imagina você ser irmão de Jesus. Você apanhou a vida inteira, ele não tomou uma sova de varinha de Maria nem de José. Que ele não aprontava, ele obedecia, conhecia a Bíblia, filho perfeito. O que ele fazia? Não dava trabalho com namorada, não pulava o muro da escola, não colava na prova, não chutava a bola no vidro das casas do vizinho, até porque ele era bom de bola, ele era perfeito, né, em tudo que fazia. Então Jesus era craque de futebol, melhor do que Maradona, melhor do que o Messi. Jesus era fantástico, vocês não sabem. Mas vai ver lá no céu, quando chegar as peladas lá no campo celestial. Aí, enfim, o bicho estava pegando lá dentro da casa dele. Porque ele era Deus. Mas os irmãos dele não aceitavam. E tinha uma visão de ministério mais ou menos como meu pai. Meu pai não era crente. Morreu sem ser. E quando eu virei pastor e eu conversava com ele, ele falava assim, agora nós vamos abrir uma igreja. Olha a pegada dele. Como é que é esse negócio aí, pai, de abrir uma igreja? Não, você prega e eu sou o contador. Você fica com os irmãos, eu fico com o dinheiro. Não entendeu o evangelho, obviamente. Está preocupado com o que ele pode ganhar com o evangelho. Não é? E os irmãos de Jesus estão na mesma pegada. Vamos dar uma olhada. Os irmãos de Jesus, Jesus não vai para Galiléia, não porque ele fosse covarde para a Judéia, mas porque ele sabia o propósito de Deus, que era que ele anunciasse o evangelho. Se ele fosse para a Judéia, ele ia morrer.
Ele não ia anunciar o evangelho. Agora, olha as ideias dos irmãos de Jesus. Popularidade versus propósito. Esse aí é a versão de Jesus dos irmãos dele. Jesus segundo os seus irmãos. Né? Olha os conselhos que eles dão para Jesus. Jesus, a galera não está muito nesse papo de evangelho aí. Galera não está muito nesse papo de sacrifício, de abrir mão de si mesmo, de negar a si mesmo. Esse negócio de dizer que é pecador, de assumir os seus pecados, de confessar pecado. A galera não está muito nessa pegada aí, Jesus. Vamos fazer o seguinte, vamos lá para a Judéia junto com a gente, entendeu? Na festa. Vai estar reunida a judaiada toda lá. E em vez de você ficar com esses discursos duros, esses discursos pancada, de negar a si mesmo, de abrir mão de si mesmo, faz milagre, Jesus. Vamos chegar lá e, aquele negócio do vinho de Caná, sabe? Dá vinho pra galera, dá peixe, pão, enche o bucho de todo mundo. Vamos pra lá e você cura aleijado, cura todo mundo. Faz a vontade da galera. Porque se você agradar a galera, você vai ser o cara, Você está perdendo popularidade porque você está nesse negócio de evangelho. Então, sai fora desse negócio de evangelho, de negar a si mesmo, de falar que é pecador. Não fica falando isso aí. Dá o que eles estão querendo. Olha o conflito. Popularidade versus propósito. Jesus, os irmãos de Jesus estão falando assim, pensa em você mesmo. Você não quer ser famoso? Você não está aqui para bombar, para brilhar a sua luz, para quando chegar a sua vez, não é? Vai abrir o palco, e quando você subir no palco, vai brilhar a sua luz, e todos aqueles que não acreditaram em você, agora vocês vão ver, vão receber de volta, porque a minha vitória tem sabor de mel. Não é essa pegada aí? Os irmãos de Jesus estão nessa pegada aí. Jesus, fica escondendo não, mano. Você tem esse poder todo, vai lá e agrada a galera que você vai ser o cara. Só que Jesus está numa outra pegada. Ele não veio para ser o cara. Ele veio sendo o cara, embora sendo Deus, não considerou que a divindade era algo que ele deveria se apegar. Mas esvaziou a si mesmo e tomou a forma de gente. Queridos, a maior humilhação, a maior desgraça para Jesus não foi a cruz, foi o nascimento. Pensa bem, o Deus do universo, o Senhor Todo-Poderoso, aquele que é o Criador do mundo e que nele tudo foi feito, tudo é para Ele, para a glória dele, Ele sair desta condição e virar um bebezinho, sem dente, enxergando mal, careca, pelado, analfabeto, fazendo cocô nas calças e dependendo de uma pecadora para criá-lo, dependendo de um pecador para educá-lo, se colocando numa condição de total dependência da criatura da qual ele é Senhor. Só que os irmãos de Jesus não estavam entendendo esse negócio. Os irmãos de Jesus estavam falando assim, olha, você tem que ser o cara. Só que Jesus não veio para ser o cara, ele veio para se diminuir. Ele veio para se humilhar. E ele veio para morrer na cruz. Mas os irmãos de Jesus estão com um foco diferente. Eles estão olhando para o eu, enquanto Jesus está olhando para Deus. Os irmãos de Jesus estão olhando para o reconhecimento dos homens. Os irmãos de Jesus estão esperando que Jesus faça o ministério dele, esperando aquilo que as pessoas o reconheçam, que as pessoas gostem dele, que as pessoas vejam e admirem ele. Então ele faz o ministério, os irmãos de Jesus queriam que Jesus fizesse o ministério jogando para a galera. Sabe, tipo música de Thales Roberto? Você é o cara,
vocês são demais. Olha, vocês não são cauda, vocês são cabeça. Vocês são muito bons, vocês são maravilhosos. Vocês são filho de Deus. Para que vocês vão lá? Vocês são filho do rei. Vocês são importantes, vocês são maravilhosos, vocês são lindos. Vocês merecem tudo de Deus. Porque vocês são excelentes. E eu vou dar para vocês tudo o que vocês quiserem. Porque eu estou aqui para agradar vocês, para fazer vocês felizes. O propósito da minha existência é dar felicidade para vocês aqui na terra. É isso que os irmãos de Jesus queriam. Jesus, vai lá e faz a vontade da galera, Jesus. Dá o que eles querem, meu. Faz milagre para essa galera, dá comida, bebida, vinho, milagre, cura, libertação, expulsão. Faz tudo o que você tem que fazer aí. Essa galera vai te curtir pra caramba. Aí Jesus fala assim: eu não vim para fazer isso. Eu vim para salvar não gente que é boa. Porque gente que é boa não precisa de mim. Gente que é sã não precisa de mim. Gente que quer buscar o seu próprio interesse não precisa de mim. Eu vim para aqueles que nada são. Eu vim para a escória do mundo. Eu vim para aqueles que são pecadores. Eu não vim para aqueles que se acham bambambam. Eu vim para aqueles que não são nada. Eu não vim para aqueles que estão buscando os seus próprios interesses, mas para aqueles que estão abrindo mão dos seus próprios interesses para adorar a Deus. Eu não vim para salvar aqueles que estão querendo coisas de mim. Eu vim para dar vida eterna, salvação, para aqueles que querem abrir mão desse mundo e das coisas desse mundo. Avisou, tá vendo? 10 minutos. E ele está dizendo para a gente: olha, eu vim aqui para outra coisa. Mas os irmãos dele estão dizendo assim: Jesus, joga para a galera. E os irmãos dele estão pensando o seguinte: ó, Jesus, se você quer um bom ministério, as pessoas têm que ganhar alguma coisa com isso. Tem que ter vantagem. Ninguém vai seguir você se não tiver alguma vantagem. Então você tem que ir lá e fazer o que a galera quer. Queridos, você quer fazer uma igreja crescer? Você quer ter uma igreja de 5.000 membros? É só seguir os conselhos dos irmãos de Jesus. Igreja que segue os conselhos dos irmãos de Jesus vai bombar. Em vez de pregar mensagem sobre pecado, só fala sobre amor. Em vez de falar sobre inferno, só fala sobre o céu. Em vez de falar de condenação, de maldade, de arrependimento, só fala de perdão, de amor, de graça e de misericórdia. Prega metade do evangelho. Só a metade boa. Em vez de você falar em sacrifícios pessoais, em abdicar das suas vontades, dos seus prazeres, e você viver o evangelho verdadeiro, não fala disso aí, fala do céu. Só fala do céu. Não é? Só fala de coisa boa. E joga as pessoas lá para cima. Dá para elas o que elas querem. O que elas gostam? Mensagem curta, de 5 minutos? Fala mensagem curta. É mensagem que não é dura, só mensaginha melosa de amor, que o cara fica lá no pianinho 5, 10, 30 minutos tocando e tal, para emocionar, aquela coisa gostosinha, entendeu? Oferece o que a galera quer. Galera quer transar antes do casamento? Pode transar, não tem problema. O importante é ter amor. A galera quer o quê? Quer divorciar, recasar e casar de novo? Pode casar e recasar quantas vezes você quiser, fazer o que você quiser, porque Deus ama, perdoa e tem misericórdia. Então faz aí à vontade. A galera quer se unir com um incrédulo? Pode se unir, não tem problema não é pecado não, vai lá. O que a galera gosta de ouvir? É samba, é rock? Vamos fazer um culto aí para agradar o pessoal. Vamos fazer um negócio da hora, para envolver a galera, para ser um troço assim. Dá para eles o que eles querem. Queridos, vai ter uma igreja, ó. Vai faltar espaço.
É de 5 mil para 10 mil, para 20 mil, para 30 mil. Em uma semana. É assim, de carrada. Evangelho dos irmãos de Jesus. Vai lá, oferece milagre, oferece cura, agrada a galera, dá algumas vantagens para eles, eles vão te seguir. Para com esses discursos aí seu, porque esses discursos seus só afastam o pessoal. Aí Jesus fala para eles, olha, vocês estão seguindo um plano. E o plano de vocês não tem nada a ver com o plano de Deus. E Jesus deixa isso claro para eles quando ele diz assim, vão vocês para a festa. Porque vocês irem para a festa não vai fazer diferença nenhuma. Porque vocês ainda não entenderam o plano de Deus. Pode ir, mas eu não vou. Porque não é o momento de eu ir. Porque eu não estou seguindo o plano de vocês. Eu estou seguindo o plano de Deus. E o plano de Deus é diferente do plano de vocês. A agenda de Deus é diferente da agenda de vocês. Na agenda de vocês não tem problema nenhum vocês irem para a festa. Mas na minha agenda tem problema. Sabe por quê? Porque esse mundo me odeia. Este mundo me odeia. Porque a mensagem que eu vim trazer não é uma mensagem que agrada ao mundo. Jesus diz para eles, eu vim trazer uma mensagem que diz para o mundo, vocês são maus. E o que vocês fazem não presta. E se vocês não entenderem isso e não se arrependerem dos seus pecados, vocês estão na roça. A mensagem que Jesus veio trazer não foi dizer que o mundo é lindo, que o ser humano é maravilhoso, que o ser humano agrada a Deus, que Deus tem um amor assim pelo ser humano, que o ser humano pode fazer o que quiser, que esse amor vai continuar. Não, não é essa a mensagem do Evangelho. Jesus diz isso. Eu vim trazer uma mensagem, e a minha mensagem é, vocês são maus, vocês não prestam, vocês são gente ruim, vocês são a escória do mundo. As obras de justiça de vocês, quando vocês fazem uma coisa que vocês acham assim, acertei, fiz uma coisa boa, soam aos olhos de Deus como trapos imundos. Vocês são pó, e vocês são ainda menos do que pó. E vocês na minha presença, ao invés de achar que têm o direito de interferir nos planos de Deus, deveriam olhar para mim como Deus. Coisa que vocês não fazem, porque o próprio João assinala, vocês não creem em mim. Vocês estão entendendo o Evangelho do jeito todo errado, porque vocês não creem em mim. Vai para a festa, galera. Queridos, olha para o contexto evangélico brasileiro e vê se o que as igrejas estão pregando, se o que está vindo dos púlpitos, se o que está vindo dos violões e pianos, se o que você está vendo na linguagem dos evangélicos com os quais você convive, não é a mensagem dos irmãos de Jesus. Não é uma mensagem centrada no homem, que coloca Deus como quase que inferior ao homem. Como se Deus fosse um cartão de crédito espiritual que nós enfiamos na nossa máquina e sacamos tudo o que nós queremos. E as pessoas se sentem no direito de olhar para Deus e dizer, eu decreto, eu tomo posse. E cantar no louvor da igreja, o primeiro hino canta assim, tudo entregarei. Aí o segundo hino é assim, restitui. Como assim? Restitui. Você não entregou? Decide aí, parceiro, o que você quer fazer da vida. Ou você restitui ou você entrega, porque nos dois não dá. Você vai ficar num jogo assim com Deus? Você percebe? Olha para o mundo aí fora, gente. Abre o teu olho, abre a tua cabeça, percebe o que está acontecendo. Qual evangelho está sendo pregado? E sabe o que está acontecendo? Com muitas igrejas por aí, elas estão indo para a festa com a galera do mundo. Sabe por quê? Porque a galera do mundo gosta deles.
É legal viver com eles. É legal ir nessa igreja. Eu não preciso mudar nada. Eu posso continuar gay, eu posso continuar transando com a minha namorada, eu posso continuar mentindo no meu trabalho, eu posso continuar fazendo tudo, porque afinal de contas tem amor, tem graça, eu não preciso mudar. É legal conviver nessa igreja. Ela é gostosinha, ela oferece um Deus assim de pelúcia, fofinho, quentinho, bom de apertar e que me dá tudo o que eu quero. Multidões. Mas o que Jesus está dizendo para os irmãos dele, vai para lá porque essa festa eu não participo dela, porque ela não tem nada a ver comigo. Podem ir porque vocês não entenderam o evangelho ainda, vocês ainda não estão no plano de Deus, na agenda de Deus, naquilo que Deus tem como propósito ao me enviar para esse mundo. Eu não vou para a festa com vocês. E aí os irmãos de Jesus vão para a festa. Os irmãos de Jesus, queridos, eles acreditavam que Jesus podia fazer milagres. Eles punham na propaganda do canal de televisão deles: eu creio em milagres. Os irmãos de Jesus faziam isso. Jesus, você é o cara, mano. Você faz uns bagulho aí, meu, louco, hein? Anda em cima de água, meu. Multiplica pão, cura cego, aleijado, meu, caramba. Jesus, você é massa. Mas eles não acreditavam que Jesus era Deus. E eles não acreditavam que Jesus era Deus porque eles se achavam bons. Porque eles ainda não tinham entendido que eles eram maus e que eles precisavam de salvação. E que Deus não estava ali para satisfazer a vontade deles, mas para entregar o filho deles para morrer porque eles são pecadores. Eles não tinham entendido isso. Eu ouço muita gente hoje dizendo assim: mas eu acredito em Deus. Querido, até o diabo acredita em Deus. Aliás, o diabo acredita em Deus, ele fala com Deus muito mais do que a maioria dos crentes oram, ele conhece a Bíblia muito mais do que todos nós aqui juntos e reunidos, e ele treme na presença de Deus. Então, acreditar em Deus, acreditar no poder de Deus, acreditar que Deus pode curar, que Deus pode mover montanha, que Deus existe, que Deus é isso, que Deus é aquilo, não salva ninguém. Ninguém vai para o céu por acreditar em Deus, no poder de Deus, na existência de Deus. Nós só vamos ser salvos a partir do momento que nós acreditarmos que nós somos pecadores, que nós acreditarmos que nós somos maus, que nós acreditarmos que o que nós fazemos não presta, que nós reconhecermos isso e que desesperados gritemos por um sacrifício que nos salve, que é o de Cristo no Calvário. Nós só vamos ser salvos o dia que nós acreditarmos que Jesus morreu pelos nossos pecados e que nós não merecemos essa morte, e que esse foi um sacrifício de um justo morrendo no lugar de injustos. Nós não vamos ser salvos por acreditarmos no poder de Deus ou numa divindade qualquer que seja ela. E aí Jesus então fala para os seus irmãos: vocês não acreditam, vão para a festa. Vai lá. O que resta para vocês é beber, comer, se divertir, ouvir música evangélica, assistir lá o culto que os levitas vão fazer. Vai para lá, porque vocês não entenderam nada ainda. E aí, ele nos lembra do Salmo. Existe um Salmo que é uma profecia acerca desse acontecimento. Esse Salmo diz assim, pois o amor de ti, pois por amor a ti suporto zombaria e vergonha cobre o meu rosto. Sou estrangeiro para os meus próprios irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. O que Jesus está dizendo, queridos, é que só tem dois jeitos de se viver.
Ou você vive como os irmãos de Jesus e vai curtir a festa. Ou você vive como Jesus mandou a gente viver. E aí a galera vai te odiar do mesmo jeito que odiava ele. E a galera vai tirar sarro da sua cara, como tirava sarro da cara dele. A galera não vai entender você, como não entendia ele. E a galera vai querer matar você, como queriam matar ele. O que Jesus está dizendo é que se vocês entenderam de fato o Evangelho, e se vocês estão vivendo de fato o Evangelho, esse mundo não vai gostar de vocês, esse mundo vai odiar vocês, como eles me odeiam. E é por causa desse ódio que eu não posso ir na festa deles, porque se eu for lá, eles vão me matar. Porque dou testemunho de que o que eles fazem é mal. É o que Jesus diz. E é isso que nós somos chamados para fazer. Ir para esse mundo e dizer: vocês estão em pecado. Isso não agrada a Deus. A nossa mensagem é uma mensagem ao arrependimento. E as pessoas só se arrependerão se elas souberem o que é o pecado. E é isso que a igreja tem que fazer. Está o tempo todo apontando: isso é pecado, isso é errado, isso não agrada a Deus. Não é assim que se vive, não é assim que se fala, não é assim que se veste, não é assim que se casa, não é assim que se namora, não é assim que se dirige carro. Se arrependam, parem de viver assim, voltem-se para Cristo, confessem os seus pecados, deixem de viver na maldade, quebrantem esses corações duros, saiam desse poço de perdição. Olhem para a cruz e para o sacrifício, e não porque vocês merecem, mas porque Ele quis salvá-los. É isso que é o Evangelho. E o mundo vai rir da gente, e o mundo vai zombar da gente, e o mundo não vai gostar da gente, e o mundo vai falar mal da gente, mas não é isso que eu estou vendo. O que eu vejo é um Evangelho que agrada ao mundo, que o mundo vai lá e nem se sente tão ruim assim. É até legal ficar aqui, sabia? É assim que as pessoas estão se sentindo na igreja. Queridos, a presença de Deus, ouvir, conhecer a Deus, deveria gerar em nós o grito que gerou em Isaías: ai de mim, que sou pecador, que tenho lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. É isso que o mundo tem que fazer quando ele se depara com o Evangelho. Olhar para o Evangelho é olhar no espelho da nossa própria maldade. É esse o chamado. É isso que Jesus está dizendo. E é por isso que ele não podia ir para a festa. Aí, pensando nisso, eu botei uma frase aí do Saramago. Uma reportagem, uma entrevista que ele deu para um jornal chamado Expresso, um jornal lá de Lisboa. O nome da entrevista é Todos os Pecados do Mundo. E nessa entrevista o Saramago diz assim: o ser humano não é intrinsecamente nem bom nem mal. Você concorda com essa frase? Jesus concordaria com essa frase? Mas é isso que as pessoas estão pensando aí fora. Esse é um dos filósofos mais lidos no mundo hoje. O ser humano não é nem bom nem mal. E ele vai dizer o seguinte: o que verifico é que a bondade é mais difícil de alcançar e de exercer. E bem e mal são conceitos demasiadamente amplos. Quer dizer, nem existe esse negócio de bem e mal. Entendeu? Isso é relativo. E é mais fácil ser mal. Mal nas formas menores. Mal em tudo aquilo que nos afasta do outro, do que ser bom. Está dizendo, olha, tem hora que ser mal vale a pena, tem hora que ser bom vale a pena. O que importa é me aproximar do outro. Só que essa fala do Saramago, infelizmente, deu a ele o mesmo destino que quase toda a humanidade está seguindo, que é o inferno. Porque quando eu acabo com o que é bom e com o que é mal,
E o que importa no final das contas, bom ou mal, é me aproximar dos outros? Como é que eu vou viver a minha vida? Para agradar as... Olha aí o evangelho dos irmãos de Jesus. Jesus, agrada a galera que vai todo mundo se aproximar de você. Esse é o evangelho que leva. E esse é o pensamento de um ateu. Agora vamos ver o pensamento de um cristão de verdade? Martinho Lutero. As obras boas e justas jamais tornam o homem bom e justo, mas o homem bom e justo realiza obras boas e justas. As obras más jamais tornam o homem mau, mas o homem mau realiza as obras más. Ou seja, a pessoa deve ser boa e justa antes de realizar todas as obras. Agora a pergunta é, como é que faz para um homem ser bom e justo? E fazer as obras boas em vez das obras más que lhe são naturais. Olha o que ele diz para a gente. Fica evidente que somente a fé, por graça, por meio de Cristo e da sua palavra, torna a pessoa suficientemente justa e bem-aventurada. Quer dizer, o que Lutero está dizendo para a gente? Somos todos maus. E todo mal vai executar aquilo que lhe é natural, a maldade. É de vós, seres humanos, que sai todo tipo de maldade. A homossexualidade, a vingança, a violência, o assassinato, a fofoca. Da mesma boca que abençoa sai maldição. Da mesma boca que bendiz a Deus é a boca que está xingando o outro 5 minutos depois. Vocês são maus, vocês são ruins. E só tem um meio. Você admitir isso e correr para a graça que há no Senhor Jesus Cristo. Então, para a gente terminar, Jesus diz assim, os irmãos foram para a festa. Quantos dias duravam a festa? 7. No 8º dia era o encerramento da festa. É quando Jesus chega na festa. Jesus não foi durante os 7 primeiros dias. Porque ele sabia que se ele fosse, os homens como são, o matariam, porque não entendem o plano de Deus. Aí então Jesus vai no último dia da festa, porque esse era o cronograma de Deus. E na semana que vem a gente vai ver como é que vai ser Jesus lá na festa. Mas o texto começa dizendo que quando Jesus chega na festa, os judeus estavam lá preparados para matá-lo. Andavam para todo lado perguntando, cadê aquele homem, cadê aquele homem, cadê aquele homem, nós queremos matá-lo. Ao mesmo tempo, na boca pequena, o povo falava assim, esse cara é bom, Jesus é bom. Só que eles falavam isso na frente dos judeus. Eles assumiam um compromisso com Jesus. Só olhavam para Jesus e diziam, ele é bom. Mas eles diziam que Jesus era bom porque eles entendiam quem Jesus era? Eles diziam que Jesus era bom porque Jesus multiplicava pão, curava, tirava olho de cego, perna de manco, fazia tudo o que eles queriam. Esse cara é bom. Isso era um compromisso com ele? Não. Aí tinha outra galera, que não é diferente dessa primeira galera. Eu acho que ela é uma galera até melhor, porque ela já é sincera. Ela já diz na lata, esse cara é um sem vergonha. Jesus está enganando todo mundo. Sabe o que a gente percebe nas falas dos dois? Principalmente por esse comentáriozinho final. Eles não falavam isso na frente de todo mundo. Era fofoca, burburinho. Porque ninguém queria assumir compromisso verdadeiro com Jesus. Porque assumir um compromisso verdadeiro com Jesus significa trazer para a sua própria vida aquilo que iria vir sobre Jesus. Perseguição, rejeição, morte, apedrejamento, rejeição da sua família, rejeição dos seus amigos. O próprio Jesus pregou dizendo, eu não vim para trazer paz sobre a terra. Eu vim para trazer a espada. Eu vim para separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe,
Aqueles serão dos seus inimigos, serão os de dentro da sua própria casa. O que Jesus está dizendo é: quem assumir um compromisso comigo tem que ter a consciência de se reconhecer mal e declarar que só eu posso oferecer a ele a salvação e a vida eterna. E ao fazer isso, ele se tornará odiado pelo mundo. E as mesmas coisas que fizeram comigo, vão fazer com ele. Porque o mundo também o odiará. A pergunta final de hoje à noite é: o que você está disposto a fazer com Jesus? Você já ouviu aquela piada do ovo e do bacon? O fazendeiro queria fazer uma festa. Aliás, os animais da fazenda queriam fazer uma festa para o fazendeiro. Aí a galinha falou assim: não, vamos fazer um café da manhã na cama para ele. Eu dou o ovo. E o porco dá o bacon. Aí o porco virou para a galinha e falou assim: para você é fácil. Você dá o ovo e continua viva. Se eu der o bacon, eu perco a vida. Você vai dar para Jesus, para Deus o quê? O ovo ou o bacon? O ovo é os irmãos de Jesus. Joga para a galera. Não assume compromisso, não. Fica aí nesse evangelho light. Né? Envolvimento e comprometimento. Tem alguns que são só envolvidos com a igreja. Tem alguns que cantam músicas gospel, igual os irmãos de Jesus cantaram na festa de Jerusalém. Tem alguns que frequentam cultos, igual os irmãos de Jesus fizeram na festa de Jerusalém. Tem alguns que estão no movimento religioso, igual os irmãos de Jesus na festa de Jerusalém. Mas tem alguns que não podem ir na festa, porque se eles forem, serão como Jesus, perseguidos, rejeitados e mortos. Porque o mundo os odeia, porque eles estão o tempo todo apontando para o mundo: vocês são maus, arrependam-se dos seus pecados. Esse é o evangelho, queridos. Esse é o evangelho que Jesus nos convidou a viver e que ensina-nos o evangelho de João. A minha pergunta para você é: você está envolvido ou você está comprometido? Você está na festa da galera ou você está no ódio? Com Jesus não tem meio termo. Ou você está com Ele, ou você é inimigo dele, ou você está longe dele. Não tem mais ou menos. Ou é isso, ou é nada. Ou é sim, ou é não. Ou é quente, ou é frio. O que você é? Feche seus olhos, pense um pouco na sua própria vida. Pai querido, é tão triste, Senhor, ver que multidões e multidões de pessoas estão se aproximando do Filho de Deus e continuam, depois de 2000 anos, não entendendo o propósito da vinda dele, não entendendo a agenda do Senhor, não entendendo o plano do Senhor, não entendendo o evangelho do Senhor. E é triste ver, Senhor, igrejas cheias de pessoas vazias, igrejas cheias de gente religiosa, igrejas cheias de gente participando da festa que agrada ao mundo, da festa que joga para a galera, da festa que é cheia de vantagens e de nenhuma abnegação. Mas o Senhor nos convidou para termos o mesmo modo de pensar que Jesus teve, de ser servo, de se colocar numa condição de pecador, de escravo, de morto, de perdido, cego, doente, de trapo de imundícia, de pó e ainda menos do que pó, de verme,
de nos colocarmos numa condição de inferioridade e decretarmos a nossa maldade, a nossa vileza, o quanto nós somos impuros, o quanto nós somos indignos, o quanto nós somos maus e tudo que nós fazemos é maldade atrás de maldade. E que se não for a graça, se não for a misericórdia, se não for o fato do Senhor morrer por injustos e pecadores, nós não teríamos nada. E se o Senhor desse para a gente o que a gente de fato merece, nós teríamos o inferno. Ó Deus, eu quero clamar pela Tua igreja no Brasil, Senhor. Que, Senhor, haja um avivamento espiritual na Tua igreja e que pessoas comecem a pregar de fato o Evangelho verdadeiro. Um Evangelho que aponta o pecado. Um Evangelho que nos leva a confessarmos a podridão daquilo que somos. A nossa maldade, a nossa distância de Deus. Para que ali, Senhor, nessa condição de insignificância total, nós possamos olhar para o sacrifício da cruz do Calvário, e entendendo Jesus não como alguém que veio para dar alegria, veio para dar comida e cura e coisas materiais, mas como alguém que veio para dar a salvação da morte, do pecado, do inferno, para nos tirar das trevas para a luz, da morte para a vida. Que nós possamos olhar para Jesus não como um provedor e alguém que vive para satisfazer os nossos prazeres carnais, mas que nós possamos olhar para Jesus como a boia de salvação de alguém que está morrendo afogado nos seus pecados e que só tem a Ele para se segurar. Que nós possamos olhar para Jesus como Salvador, aquele que morreu, não para nos tornarmos amados pelo mundo, mas odiados por Ele. E Deus, eu quero te pedir por um povo que viva esse Evangelho, que é uma afronta para o mundo. Esse Evangelho que vai ser odiado, que vai ser ridicularizado, menosprezado, que as pessoas sejam demitidas por ser evangélicos, que elas sejam mortas, que elas sejam perseguidas, ridicularizadas, mas não esse Evangelho ridículo que nós vemos nos dias de hoje, onde as pessoas entram e saem de igrejas domingo após domingo e continuam vivendo do mesmo jeito e nunca mudam. Muda isso, Senhor. Muda isso em mim, Senhor. Muda isso no meu coração, na minha mente, Senhor. Que eu não seja nunca como os irmãos de Jesus. Que eu possa seguir a Tua agenda, o Teu plano, e que seja para a minha vida o impedimento de ir nos lugares que não estão na Tua agenda nem nos Teus planos, mas que o Senhor me leve a viver conforme o Teu projeto, o Teu plano, a Tua vontade, o Teu querer. Que cada respirar, pensamento, atitude, encontro, palavra, que tudo, Senhor, reflita o Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda nisso, ó Pai. Nos transforma, Senhor. Transforma a Tua igreja. É o meu pedido, Senhor. Eu sei que é a Tua vontade. Por isso eu suplico no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém.